As principais notícias do dia são: Brasil deve retomar crescimento do PIB. TSE atesta a segurança das urnas. Desempenho de Bolsonaro contra o desemprego chama a atenção do mundo inteiro. Na TV, Bolsonaro pede a jovens que ouçam os pais em estratégia para se contrapor a influenciadores. Como todos os dias, você sabe muito bem, tenho aqui comigo meu amigo e analista político Alan Lopes. Bom dia, Alan. Vem para cá, seja muito bem-vindo. Bom dia, Caivano. Bom dia, amigos da bancada e principalmente a nossa audiência para quem nós fazemos esse jornal. Uma excelente quinta-feira a todos. E o meu amigo também, Gustavo Reis, também analista político. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Caivano. Bom dia a todos. Bom dia, Alan. Bom dia, nossos companheiros. Bom dia a você que está nos assistindo, você que já está no chat, você que está na sua televisão. Vamos lá, vamos fazer nosso jornal. E olha só, para complementar a bancada, tem surpresa para vocês hoje. José Carlos Bernardi, seja muito bem-vindo. Bom dia, Bernardi. Salve! Abrindo o mic, salve, salve, bom dia, Gustavo, Alan, meu irmão Caivano, estamos aqui prontos, a postos, porque a guerra é grande, meu irmão, é guerra de informação, não é? Bora lá trabalhar então, seja muito bem-vindo. Vamos à primeira notícia do dia. Brasil deve retomar crescimento do PIB. Relatório atesta a segurança das urnas. Pressão por subsídio a combustíveis. A coisa está pegando fogo, como disse o Bernardi. Serão divulgados nesta quinta-feira, 2 de junho, os números do Produto Interno Bruto, mas acho que o Alan tem um segredinho para contar para vocês. Do primeiro trimestre. Dessa vez, a expectativa dos economistas é por números positivos, reflexo da reabertura econômica, da recuperação sólida do emprego, do avanço da renda disponível das famílias e do salto nos preços das commodities. Há quem projete alta de 1,7% em relação ao último trimestre de 2021. Então já te passo logo, Alan. Parece que você tem surpresas aí antes de todo mundo, né? Pois é, acaba de sair então a divulgação do resultado, que mais uma vez, pela terceira vez, o crescimento trimestral do PIB, terceiro crescimento consecutivo, né? Esse é o resultado de um governo competente, de um governo transparente, de um governo que não rouba, que não deixa roubar, de um governo que atua para abrir a economia, para que grandes investidores possam vir ao Brasil, montar negócios, gerar empregos, tudo isso. Claro, isso foi puxado pela alta de serviços, que hoje representa 70% do nosso PIB. Isso mostra a recuperação da nossa economia em V, como o ministro Paulo Guedes bem disse. Ou seja, o Brasil está no caminho certo. Aliás, não é de agora. O ministro Paulo Guedes vem falando isso há muito tempo. Lá na pandemia, ele dizia: quando terminar esse período, nós vamos ter um crescimento em V. E foi assim que aconteceu. O Brasil se recuperou, saiu da pandemia como o melhor país. Eu me lembro que no primeiro trimestre nós ultrapassamos a China. O Brasil ultrapassou a China em crescimento no primeiro trimestre após a pandemia. E agora, ontem, nós tivemos a informação que o Brasil foi o melhor país do G20 que combateu o desemprego. E agora, mais uma notícia positiva de que o Brasil cresce pela terceira vez, mais de 1% do PIB, ou seja, um resultado muito significativo, apesar de termos problemas ainda, reflexos do pós-pandemia, da guerra da inflação, guerra Ucrânia e Rússia. O Brasil está dando certo. É esse Brasil que os brasileiros querem. É por isso que nós estamos aqui todos os dias para trazer essas notícias que a velha mídia não transmite, porque eles não têm prazer em falar que o Brasil está crescendo e que está no caminho certo. Parabéns ao presidente Bolsonaro, parabéns a toda a equipe de governo, ministro Paulo Guedes, que é um cara incrível nos bastidores, fala pouco, não usa mídias sociais, mas é um cara que trabalha muito. É isso que o brasileiro quer, e eu tenho certeza que é por isso que nós vamos reeleger Bolsonaro no primeiro turno. Perfeito, Alan. Gustavo, tem mais um adendo a essa notícia aqui, que é a notícia de que o Renato Duque foi obrigado, né, pelo TCU, ou será obrigado pelo TCU, aí, em virtude de um ajuizamento de uma ação, a devolver 975 milhões de reais aos cofres da Petrobras. Então, como disse o Alan, significa que o país realmente mudou a conduta, né? Mudou o chefe, estamos sob nova direção e a direção está indo muito bem, obrigado, né? O presidente tampou, né, os rombos que existiam, onde o nosso dinheiro vazava por tudo que era lado. Isso daí já ajuda muito o país.
os números esse número aí do Renato Duque, uma indicação do Lula. Só esse sujeito deu um prejuízo de R$1 bilhão. Só esse sujeito. Ficou de 2002, 2003 até 2015 dentro da Petrobras. Somente uma pessoa tendo que devolver R$1 bilhão. Agora, saindo até um pouquinho do assunto do PIB, né? Devolve o dinheiro por quê? Não teve roubo? Teve roubo, mas não teve roubo, mas tem que devolver o dinheiro. São os problemas do Brasil, né? Independente disso, a turma... A gente não pode chamar de oposição, a gente tem que chamar de inimigos, né? Os inimigos do Brasil começaram um discurso muito bem planejado, um tempo atrás, de que o Brasil piorou. Era o discurso deles. Foram jornalistas, deputados, governadores, todo mundo no mesmo dia usando a mesma expressão. O Brasil piorou. Piorou uma ova, né? O Brasil vem apresentando os melhores números nessa recuperação entre os principais países do mundo, entre desenvolvidos e em desenvolvimento. O PIB é a marca disso, mostra isso daí. Nosso país vem crescendo, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os gargalos de infraestrutura, de gargalos de energia, mas a gente vem consertando isso. O governo Bolsonaro veio consertando isso daí. E por conta de toda a crise mundial do Covid, a crise sanitária, que fez com que o PIB dos países se tornassem PIBs de países em guerra, literalmente, o Brasil vem apresentando os melhores resultados. Ela falou de serviço, e a gente não pode recordar que o negócio continua muito forte, muito fino, né? A soja, por exemplo, não para de crescer, como conseguiu os melhores números na história, tanto no Brasil quanto no exterior. E no Brasil, em junho, já começou aumentando 8% o seu valor. Tem o milho, tem a carne. A agricultura ajuda muito o Brasil, o serviço ajuda muito o Brasil, e só falta agora a indústria. Durante o governo Dilma, eles baixaram o IPI, linha branca, se lembra? IPI do carro. Puderam fazer o que quiseram. Botaram celular barato, botaram computador barato, geladeira, fogão barato. E agora o presidente Bolsonaro, quando foi mexer no IPI, para gerar ainda mais emprego, para facilitar a nossa produção, para o Brasil se aproveitar até desse momento internacional, onde os países querem fugir da China, não deixaram. São inimigos do Brasil, não são oposição. Mas a gente vai vencendo essa batalha. Perfeito, Gustavo. Bernardi, nosso cabelo branco não nega que a gente ouvia lá no passado que o Brasil era o país do futuro. Um dia enxergaremos, né, o crescimento do Brasil. Então, eu posso dizer que o futuro chegou junto com esse governo, né? Eu chamo de governo tenda dos milagres, porque vem operando verdadeiros milagres, com pouco dinheiro, com pouco recurso, fazendo a gente crescer, como disseram Alan e Gustavo. A gente teve já o recorde na promoção de emprego com carteira assinada, aí o primeiro do mundo no grupo do G20, os países mais ricos do mundo, e agora essa ótima notícia com o crescimento do PIB, né? Com tudo dando errado no mundo, né? A gente olhando assim, Caivano, parece miraculosa a situação do Brasil, porque nós tivemos uma redução drástica no desemprego e um aumento muito grande, quase 100 milhões de pessoas, 95 milhões de brasileiros com carteira assinada. Né? Nós diminuímos aí de 14 milhões e 300 mil desempregados para 11 milhões. Então, isso aí nos últimos tempos. Mesmo com todo esse efeito pós-pandemia, a economia vai de vento em popa. Vento em popa é aquele vento que vem atrás do navio e ainda ajuda o navio a empurrar. Isso mostra que a economia brasileira está em boas mãos e pegando a onda mundial. Nós temos aí um problema que é a inflação no globo terrestre, a inflação no mundo inteiro, principalmente nos combustíveis. Mas aqui no Brasil nós temos uma economia estruturada e pujante. Mas eu queria aqui fazer alguns relatos aqui do passado, já que você falou dos meus cabelos brancos, né? Vamos lembrar que lá no tempo de Sarney, a economia chegou a ter 80% de inflação, 80% de inflação em um único mês. Por isso que se criaram aqueles hipermercados, aqueles supermercados gigantescos, porque as pessoas recebiam o salário e no mesmo dia corriam para um supermercado, tão somente um local, onde eles poderiam comprar todos os víveres do mês, inclusive algumas peças de roupa. Hoje, os mercados diminuíram de tamanho, são pequenininhos e perto das casas das pessoas, porque nós não temos mais essa inflação galopante. E perceba só, quando o Lula assume o poder lá em 2002,
né, 2003, 1º de janeiro de 2003, a economia no mundo estava perfeita, maravilhosamente bem. A economia brasileira, Fernando Henrique Cardoso, ali vindo já do início do Plano Real, né, 7, 8 anos de Plano Real, a economia estava estruturada. Porém, o que acontece quando Lula assume? Todas as estatais começam a dar prejuízo. Prejuízo? Né? Só na Petrobras foram 920 bilhões desviados. 900 é quase 1 trilhão de reais da Petrobras que o PT embolsou. O PT e os seus asseclas, os partidos acessórios. E aí nós tivemos uma sequência de quebradeira no Brasil, e Lula assume o poder com a economia no mundo estruturada, e aqui no Brasil ele foi esmirilhando o país. Vem Bolsonaro em 2019, a economia vindo de uma crise gigantesca que Dilma jogou o país, e aí vem uma pandemia. Todas as estatais dando lucro, e agora esses resultados positivos. O que mesmo está dando errado? Eu vou te dizer, a oposição, os partidos de esquerda no Brasil votam contra tudo ou qualquer projeto que o presidente Bolsonaro, que o governo do presidente Bolsonaro ou que algum aliado do presidente venha a apresentar, porque eles não têm projeto para o Brasil. Eles têm projeto para a si mesmo, que é um projeto de poder nefasto, que não interessa salvar ou cuidar do Brasil. Interessa cuidar dos interesses da esquerda, que são interesses nefastos e, eu te diria, demoníacos.